Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 13 de junho de 2025, nosso devocional diário está em Efésios, capítulo de número 6. Paulo, ele ainda está falando do tema anterior, até o versículo de número 9, ele ainda vai falar sobre a questão da submissão. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles se sujeitam uns aos outros. Ele vai dizer acerca dos filhos serem obedientes aos seus pais, porque isso é justo, no versículo 1, manda que eles sigam o primeiro mandamento, que é uma promessa relacionada a ele, é honra teu pai e a tua mãe. E também fala para os pais não provocarem os seus filhos, mas criar na doutrina e na admoestação do Senhor. Veja que sempre há o condicionante: sede obedientes no Senhor. Não provoqueis a ira, criais na demonstração do Senhor. A mesma coisa está falando em relação aos servos e aos senhores. Lembremos que quando Paulo escreveu esta carta, lá no primeiro século, ainda havia muitos escravos. Hoje, graças a Deus, a escravidão foi abolida, muito por causa do cristianismo ao redor do mundo, olhando para a história das abolições das escravaturas. A grande maioria deles, se não todos, foram realizados por pessoas que entenderam o Evangelho, entenderam em Jesus Cristo que todos somos iguais. E aqui, no sentido de servos, senhores, podemos sim transformar isso no sentido de nós hoje, como patrões e empregados. E ele diz aqui que os servos, eles devem obedecer os seus senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Mais uma vez, ele está dizendo, nós obedecemos aqueles que nos comandam, obedecemos nossos patrões, obedecemos nossos senhores, não porque somos bonzinhos, mas que nós façamos isso de acordo com o padrão de Cristo. Estamos fazendo como que ao Senhor. Ele diz no 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. A nossa boa conduta, o nosso jeito de viver, a nossa vida, ela se reflete a cada momento e todos estão olhando para nós, que nós possamos realmente revelar Jesus Cristo em tudo que nós fazemos. Assim também, os senhores devem fazer o mesmo, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas e ele requer que nós também não façamos isso se nós formos patrões e senhores. Por fim, Paulo vai dizer, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai mandar que todos nós nos revistamos da armadura de Deus para que possamos estar firmes no dia mal, firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja que Paulo não tira da equação aqui que nós estamos vivendo uma guerra espiritual contra o diabo. Ele vai dizer aqui que nós temos que estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo, no versículo 11. No versículo 12 ele diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas príncipe das trevas deste século, contra as nossas espirituais maldades celestiais. E no versículo 16, quando ele manda que nós tomemos o escudo da fé, ele diz para quê? Para podermos apagar os dardos inflamados do maligno. O mundo espiritual é uma grande realidade. O diabo, ele quer roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria. Ele já tem os incrédulos na palma da sua mão, como Paulo vai dizer quando ele escreve uma de suas cartas aos Coríntios. Aqui ele está dizendo para nós, os cristãos, o diabo pode encher a sua paciência, pode roubar a sua alegria, roubar a sua paz. Por isso nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus, senão a verdade que há em Jesus Cristo? Ele diz aqui que nós temos que nos cingir os lombos com a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Nós temos que estar vestidos da couraça da justiça. Jesus é a justiça. Nós temos que ter os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. O que é o evangelho, senão falar de Jesus Cristo? Eu já falei da fé, que Jesus é o autor e consumador dela. O capacete da salvação, a qual é constituída por Jesus Cristo, deve estar em nós. E, naturalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o verbo vivo, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é aquele que nós temos que estar revestidos dele como servos dele. E claro, em tudo isso, a oração tem que estar ali bem colocada. Dizendo no versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Parece que Paulo está sendo redundante aqui, mas é muito claro o valor da oração na vida do cristão e principalmente na questão da guerra espiritual, que nós possamos viver em oração. E ele ali pede por oração para ele também, pede para que aqueles irmãos em Éfeso orem por ele. E veja bem, Paulo está preso no momento que escreve essa carta, mas ele não pede para os irmãos orarem para ele ser liberto, ele pede para que eles orem, para que, veja aí o versículo 19, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra
palavra em confiança para fazer notório o mistério de Cristo. Uma coisa maravilhosa é entendermos que Paulo ele está orando sim para fortalecimento, para que mesmo ali preso, mesmo em cadeias, ele possa transmitir o evangelho de Jesus Cristo. E ele diz que ele é embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. E ele termina a carta no versículo 24, desejando que a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade ou em sinceridade. Amém. E aqui também me despeço, que você tenha um fim de semana maravilhoso. Se revista das armaduras de Deus. Estamos vivendo mais do que nunca uma grande batalha espiritual. E se nós não estivermos preparados, nós vamos sucumbir, nós vamos cair. Mas creio eu que o Senhor está nos fortalecendo e que você seja um desses agraciados pela presença de Deus. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.